Sim, meus amigos, muito bem, olá, olá para vocês sintonizados nas redes sociais, no YouTube da FATV. Muito prazer, sou Sérgio Oliveira e começa agora a primeira edição de 2026 do Giro da Série C. Que beleza, hein? Para falar da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Vou explicar agora a programação aqui do canal do YouTube da FATV, toda segunda-feira ao vivo, 9 horas da noite, o já tradicional programa o Futebol Alternativo TV, que vai ao ar não só aqui no canal do YouTube da FATV, como nas várias emissoras de TV que nos transmitem, TV Paradise, Viva Live TV, FM TV, TV Estilo, TV Cidade 10, Master TV, um abraço aí para todos os amigos de todas as TVs que nos retransmitem nas várias reprises aí durante a semana, e no caso da TV Paradise, ao vivo toda segunda-feira, né? Aí, a partir dessa semana, agora que começou a Série C e agora que começou a Série D, toda terça-feira nós teremos o Giro da Série C, comentando a rodada da Série C, e aí toda quinta-feira teremos o Jornal da Série D, sempre aqui no canal do YouTube da FATV, porque nem sempre na FATV de segunda-feira dá tempo de falar da Série C e da Série D, né? A gente tem que falar de outros estaduais, de outras divisões de acesso, né? Fazer aquela viagem pelo país que a gente sempre faz na FATV. Então, para não deixar nem a Série C nem a Série D desamparada, estamos criando, já criei o ano passado e continuando agora esse ano, né, esses dois novos quadros aqui no nosso canal, o Giro da Série C e o Jornal da Série D, para comentar sobre o Campeonato Brasileiro, sobre os campeonatos nacionais da Série C e a Série D, certo? Bom, Série C, primeira rodada, certo? Começou no último sábado aí a nossa terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Regulamento vocês sabem, 20 times, todo mundo contra todo mundo, 19 rodadas, os 8 melhores passam de fase, depois 2 grupos de 4 times, os 2 primeiros de cada grupo conquistam o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, e os 2 líderes fazem a final da Série C, ok? A diferença para 2025, a novidade desse regulamento, é que neste ano de 2026 apenas 2 clubes serão rebaixados ao invés de 4, tá? Os 2 últimos colocados da primeira fase são rebaixados para a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, para a nossa Série D, tá bom? A nossa intenção aqui é comentar jogo por jogo, passar umas imagens, né, analisar mesmo como foi a primeira rodada e contar com o apoio do pessoal. Não estamos ao vivo, não temos chat, não temos interatividade, mas, por favor, comentem o que vocês acharam da primeira rodada, qual foi a zebra da primeira rodada, né, se vocês concordam com as minhas análises aqui, quem teve nos jogos, pode comentar. Não sei se foi tão assim como você falou, eu tive outra impressão do estádio, não sei, porque afinal não, estou a quilômetros de distância da maioria dos estádios, né? Então, e da maioria dos jogos. No máximo que eu consigo ir aqui é Itu, e olha lá, para ver algum jogo, Campinas às vezes, tá? Então, comente, participe, divulgue o Giro da Série C, curta aí no YouTube, compartilhe no Instagram, no Twitter, em todas as redes da FATV, e siga as redes da FATV também, certo? Sem demora, vamos falar da primeira rodada? Vamos analisar jogo por jogo aí, porque vou passar primeiro os resultados e depois eu comento alguma coisa sobre os jogos aí da primeira rodada da Série C, que começou no sábado e terminou na segunda, ontem à noite, com 2 jogos. Bom, tá aí na tela os resultados. No sábado nós tivemos Maranhão 1, Guarani de Campinas 1, lá em São Luís do Maranhão, ok? O Brusque venceu o Caxias por 2-1, dentro de casa, fez bem a lição de casa aí o Bruscão. O Maringá venceu a Ferroviária de Araraquara por 3-2, o jogo com mais gols da rodada, né? Jogo bem movimentado. Um dos jogos mais interessantes aí dessa primeira rodada, Botafogo da Paraíba e Barra de Santa Catarina, de um lado campeão paraibano, do outro lado campeão catarinense. Campeão paraibano fez bem a lição de casa, venceu por 1-0 em João Pessoa. Em Limeira, a Inter de Limeira, de volta aí à Série C depois de muito tempo, estreou perdendo em casa para o Floresta do Ceará por 2-1 dentro do Mineirão. Em Itu, o Ituano venceu o Anápolis por 2-0. Na Arena Batistão, lá em Aracaju, o Confiança perdeu para o Amazonas por 1-0. Muitas derrotas, muitas vitórias de times visitantes, né? Floresta,
Amazonas, o próprio Paysandu, que a gente vai falar agora, que venceu o Volta Redonda no Raulino de Oliveira por 1-0. E aí os dois jogos da segunda-feira. Em Erechim, lá no Colosso da Lagoa, o Ipiranga de Erechim empatou em 1-1 com o Figueirense. E na Arena Pernambuco, o nosso querido Santa Cruz venceu o Itabaiana por 1-0. São os resultados da primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Primeira rodada bem interessante, acho que com nenhuma zebra muito absurda. Talvez a que mais surpreende seja aí a vitória do Floresta, porque o Floresta é aquele caso, né, é o caso mais absurdo do futebol brasileiro. É um time que todo ano é apontado contra o rebaixamento, é apontado que vai brigar contra o rebaixamento, é apontado como um dos favoritos ao rebaixamento e nunca briga contra o rebaixamento. Todo ano o Floresta cala a boca de todo mundo, o Floresta queima a língua do pessoal, né? E mais uma vez, o ano passado o Floresta ficou a um gol de subir de divisão. E esse ano já estreou vencendo fora de casa. Então o Floresta é aquele caso absurdo. A gente aponta o Floresta contra o rebaixamento, na briga contra o rebaixamento, e ele sempre cala a boca de todo mundo e não briga contra o rebaixamento. É difícil explicar o Floresta. O Floresta talvez seja a principal surpresa da rodada, né? A vitória do Amazonas também me surpreende. O Confiança jogou muito mal dentro de casa. E um outro destaque também, o Ituano, né? Que mesmo com um time misto, mesmo com um time praticamente reserva, conseguiu vencer o Anápolis, fazer a lição de casa dentro do Novelli Júnior em Itu, né? E conquistou essa vitória importante aí logo na primeira rodada. O Ituano, vocês sabem, isso vale para Ferroviário também, está na sua fase decisiva aqui no nosso Campeonato Paulista, na Série A2 do Campeonato Paulista, brigando pelo acesso, né, jogo disputando aí a segunda fase da Série A2 Paulista. Então, para esse princípio de campeonato, Ituano, Ferroviária, e vale para o Água Santa e para o 15 de Piracicaba na Série D também, eles vão priorizar a Série A2. Tanto o Ituano quanto o Ferroviário entraram com times reservas, mistos reservas aí nessa primeira rodada. O Ituano venceu, a Ferroviária complicou muito a vida do Maringá, quase venceu, né? Mostra que a nossa Série A2 aí é realmente um campeonato fortíssimo, muito complicado, melhor do que muito estadual de primeira divisão, a segunda divisão do Campeonato Paulista. O Ituano, mesmo com um time misto, vencendo aí os titulares do Anápolis, a Ferroviária complicando, o Maringá só perdeu porque teve jogador expulso. Vale para a Série D também, tanto que de Piracicaba quanto o Água Santa venceram e golearam os seus adversários com o time reserva. Então é interessante a gente analisar isso, o quão disputado é a Série A2 do Campeonato Paulista e o quão equilibrado é a nossa segunda divisão aqui do estado de São Paulo. Certo, vamos analisar jogo por jogo. Vamos começar lá pelo Castelão. Maranhão 1, Guarani 1, né? Estreia do Maranhão, retorna aí, né? Subiu de divisão da Série D para a Série C, né? Os quatro que subiram, o Maranhão, Santa Cruz, o Barra e a Inter de Limeira são os quatro que subiram da Série D para a Série C. E o Maranhão fez um bom jogo. O Guarani foi melhor, é verdade, né? Mais chances de gols para o Bugre Campineiro, mas a qualidade do gramado, e destacar as chuvas que caíram no Nordeste, né? Vamos falar mais por causa do jogo do Santa Cruz, mas tanto o jogo do Maranhão com o Guarani, quanto o jogo do Botafogo com o Barra, muito prejudicado no gramado pela chuva, o gramado do Castelão, o gramado de João Pessoa também, uma qualidade muito ruim por conta das chuvas que caíram no Nordeste esse final de semana todo, né? Choveu bastante lá naquela região. Mas foi um bom jogo, Maranhão e Guarani, com o Guarani jogando mais, e o grande destaque do jogo, o goleiro Jean do Maranhão, né? Não só o principal destaque do jogo, como para mim o principal destaque da rodada. No final aqui do nosso giro, vou analisar. Vou apontar aqui os destaques de cada rodada, e com certeza o Jean foi o melhor jogador do jogo e o melhor jogador da rodada. Sem dúvida nenhuma, fez defesas complicadíssimas e garantiu o resultado. O Maranhão não saiu com a derrota por causa do goleiro Jean, que realmente desequilibrou o jogo. O Maranhão achou o gol, né?
O Guarani tomou um gol no momento que estava bem melhor no jogo. O Graças a uma falha do goleiro Kaique, que soltou a bola no pé do atacante do Maranhão, e o atacante do Maranhão, com muito oportunismo, fez o gol, né? Ah, e o Maranhão achou o gol e depois passou a se defender. Tomou uma pressão muito grande do Guarani. O Guarani teve boas chances, perdeu muitos gols, muitos pararam no Jean. E aí, na última bola do jogo, um cruzamento na área, a bola bate na mão do zagueiro, quase 57 no segundo tempo. E o juiz dá pênalti, né? O Jean ainda pegou o pênalti, que faria ele sair como herói, sem dúvida nenhuma. Mas aí no rebote o Guarani marcou o gol e consolidou esse empate aí no Castelão, mas que mostra uma luz boa para os dois times, né? Tanto o Guarani, que mesmo com o gramado ruim, mesmo, mesmo contra um adversário jogando fora de casa, com um gramado ruim, foi melhor em campo, e o Maranhão também, né? O Maranhão mostrou muita resiliência, um bom trabalho defensivo. O Marcinho Guerreiro conhece muito bem o elenco, tem o elenco na palma da mão dele, então tem uma boa luz aí, tanto para Maranhão quanto para Guarani, essa primeira rodada. O Guarani um pouquinho melhor, mais técnico e com bons jogadores. O Guarani reforçou muito bem o elenco, né? E pegou Inayan, é bom lateral, enfim, bons jogadores, um bom time o Guarani. O ponto negativo para mim é o Hélio Cizenando, já comentei ontem na FATV, não sei se o Hélio Cizenando tem essa experiência toda para segurar a bronca de Guarani, de comandar o Guarani na Série C, mas o Guarani se reforçou bem e a atuação, acredito que deixou a torcida do Guarani otimista, né? Veremos na segunda rodada aí. Na segunda rodada, o Guarani, que o Guarani enfrenta? Eu vou conferir aqui. O Guarani pega um Volta Redonda no Brinco de Ouro da Princesa, pro ano que vem, com boas chances de vencer aí. Acredito que a torcida bugrina vá registrar presença lá no Brinco de Ouro da Princesa. Certo? Falando agora daquele que para mim foi o melhor jogo da rodada. Dois bons times. Não foi um jogo com o resultado com mais gols, não foi um jogo com mais gols, mas para mim o jogo mais disputado da rodada, um jogo muito movimentado. Brusque 2, Caxias 1, né? O Caxias teve gol anulado, poderia ter sido 2-2, 3-3 tranquilamente o jogo, porque ambos os times perderam grandes chances de gols, e gostei muito dos dois times, tá? O Caxias, vindo de uma decepção aí no Gauchão, começou até bem o Gauchão, né? Com o nosso Fernando Marchiori lá comandando o time. O Marchiori abandonou o Caxias para vir para o 15 de Piracicaba, para vir treinar o 15 na Série A2. O Brusque também trocou de treinador depois de ter sido eliminado no Catarinense, né? Então, dois trabalhos que estão começando, mas gostei dos dois times, tá? Tanto o Brusque quanto o Caxias mostraram um bom serviço nessa primeira rodada. Repito, para mim o melhor jogo dessa primeira rodada foi Brusque 2, Caxias 1. Muitas chances perdidas, defesas dos dois goleiros, né? Caxias com gol anulado, enfim. Sem dúvida um dos melhores jogos da rodada, esse Brusque 2, Caxias 1. E temos que ficar de olho nesses dois times aí que vão dar trabalho, sem dúvida nenhuma. Até apontei o Brusque, tá lá nas nossas redes sociais, o Brusque como um dos favoritos ao acesso, né? E são dois times que dentro de campo mostraram o serviço, e foi um jogo bem interessante, sem dúvida nenhuma. Indo para Maringá, agora, lá pro estádio Willie Davis, em Maringá, o Maringá venceu aí o time misto da Ferroviária. Não dá nem para chamar de time misto, quase um time júnior da Ferroviária, né? A Ferroviária entrou com 19 jogadores do time sub-20, né? Foi com um elenco praticamente juvenil para Maringá. Foi sem o seu treinador, que estava suspenso, o Rogério Correia, e mesmo assim complicou muito a vida do Maringá, né? O Maringá, treinado pelo Moisés Egert, até onde não sei como se pronuncia o sobrenome dele, né? Acabou virando o jogo ali mais no abafa, depois que a Ferroviária teve um jogador expulso, né? Depois que a Ferroviária teve problemas aí de estar com um jogador a menos, o Maringá virou o jogo no abafa, mas
preocupa muito a situação do Maringá, hein? Porque se está sofrendo contra um time sub-20 dentro de casa, o que vai ser contra adversários mais complicados. A Ferroviária, o time titular da Ferroviária realmente é um time que, né, um time de um time que vai brigar aí por vaga na segunda fase, sem dúvida nenhuma, né? O Maringá deveria ter se aproveitado aí que a Ferroviária entrou com um time é, quase que inteiro não profissional para fazer um resultado melhor, e mesmo assim sofreu, né? É, o Maringá é outro que trocou de treinador faz pouco tempo, ligou para não cair no Campeonato Paranaense, se salvou com 2 goleadas e tá com o sinal amarelo ligado, né? Desde que mandou embora o Jorge Castilho, não se estabeleceu mais. Tá com problemas. Confiro o trabalho do Moisés Ejert, ele é um bom treinador. Aqui no interior paulista já fez bons trabalhos, é o atual campeão da Copa Paulista, inclusive, né? Mas o Maringá tá na minha opinião, coloca uma luz amarela aquele sinal de atenção, né? Esse primeiro jogo do Maringá contra a Ferroviária, porque, né, a Ferroviária entrou totalmente desinteressada no jogo. A grande prioridade da Ferroviária é quarta-feira, é amanhã, quando enfrenta o Sertãozinho, partida decisiva aí no quadrangular da segunda fase da Série A2. A Ferroviária tem que vencer obrigatoriamente. Então, a Ferroviária entrou essa primeira rodada sem interesse nenhum na Série C, né? O que viesse era lucro. E fez um bom jogo, complicou muito a vida do Maringá, acabou perdendo ali no abafa, porque o Maringá encheu o time de atacante, né? Acho que terminou o jogo com 5 atacantes, enfim. E acabou virando na base do abafa, chuveirinho na área, virou o jogo e venceu. Mas, dos lados do Maringá, um sinal amarelo, um sinal de perigo. O trabalho do Moisés aí a gente precisa se estabilizar. E do lado da Ferroviária, né, a prioridade é outra. Vamos esperar acabar a Série A2 para saber qual ferroviário que realmente vai entrar em campo, qual vai ser, se o time vai brigar por alguma coisa nessa série, certo? Indo agora para João Pessoa. Vamos falar de Botafogo e Barra, 1-0 lá no Almeidão. Jogo que eu tinha muita expectativa em cima, tá? Jogo entre dois times que são, acredito, dos melhores aí do campeonato, né? De um lado, o Botafogo, que é provavelmente o time mais bem preparado hoje para conquistar esse acesso. Acredito que o melhor time do campeonato é o Botafogo. Tem bons nomes, 2 bons goleiros, né? Tem nomes experientes, nomes conhecidos do grande público. O próprio o Nenê, né? Talvez seja o jogador mais conhecido aí. O maior agora vai dessa Série C seja o Nenê, camisa 10 do Botafogo da Paraíba. Mas o Botafogo da Paraíba tem outros bons nomes, tem um bom treinador, né? Que o Lisca, apesar de doido, né, é bom treinador, conhece do riscado, sabe montar bons times e o Botafogo é provavelmente o time mais bem preparado, repito, para conquistar esse acesso, para brigar pelo título da Série C, inclusive, né? Time que tem no papel um bom nome, um bom treinador, bons nomes, um bom treinador e que vai longe nesse campeonato sem dúvida nenhuma. E do outro lado, o Barra, que provavelmente seja o time com a melhor estrutura e com mais dinheiro desse campeonato, né? Investimento europeu, dinheiro vindo da Alemanha, o dono do Barra é alemão, inclusive, um bilionário alemão, estádio próprio, CT próprio, investimento muito pesado, atual campeão catarinense, mas que passa por uma turbulência, né? Trocou de treinador, o treinador foi para a Série B, foi treinar o Atlético Goianiense, deixou o Barra aí nessa janela, nesse gap aí de fim do estadual para o início da Série C, e aí é o início de um novo trabalho, contratou um novo treinador, né, que chega com uma outra filosofia, outro estilo de jogo. Então, até os jogadores se acostumarem, né, pode demorar para o Barra engrenar um pouco, mas era um jogo que eu tinha muita expectativa e o gramado ruim, na verdade, prejudicou, né? O Barra, a chuva que caiu em João Pessoa prejudicou muito o gramado do Almeidão. 2 times muito técnicos não conseguiram trabalhar a bola, não conseguiram
trocar passes, acabou sendo um jogo truncado, esse Barra e esse Botafogo e Barra. O Barra, em certo momento do jogo, começou a se preocupar só pelo empate, passou só a se defender, jogar no contra-ataque, ver se algum lançamento pro El Tio, que é muito rápido, o ataque do Barra é muito rápido, né? Transição rápida, então aquele contra-ataque rápido chamou o Botafogo para cima, tentou só se defender e ver se marcava alguma coisa no contra-ataque. O Botafogo foi melhor, pressionou. O time é muito bom e acabou achando um pênalti ali. E o Nenê marcou o gol de pênalti e deu a vitória para o Botafogo. Um jogo que eu tinha muita expectativa, acabou decepcionando, né? Por conta das situações climáticas aí, né? Mas são dois bons times, né? O Botafogo, repito, para mim, um dos melhores do campeonato, e o Barra com a melhor estrutura e o mais rico do campeonato, né? É, é interessante isso, né? É a tradição brigando contra essa nova forma de fazer futebol aí das SAFs, das empresas, times com dono, né? Então, para ficar de olho nesse Barra, não podemos desconsiderar o Barra, não. É um time que, para ficar de olho, vai brigar sim por vaga na segunda fase e acredito eu, briga até por acesso. O Barra de Santa Catarina. Certo? Indo para o Limeirão, Inter 2, Floresta 1. Um jogo que começou atípico, né? Logo no comecinho, a Inter de Limeira saiu na frente, com um gol de pênalti do Miguel Bianconi, e depois o Floresta foi melhor a grande parte do jogo, né? O time da Inter de Limeira é muito, muito fraco. A Inter de Limeira foi a grande decepção da Série A2, né? Eliminada na primeira fase da Série A2, vinha cercada de expectativas por conta do acesso da Série D para a Série C. Muito se esperava da Inter na Série A2 e a Inter foi só, acho que 13ª colocada na Série A2, muito pouco para um time que vai jogar a Série C esse ano, né? E é a grande favorita ao rebaixamento. Eu acho que hoje é a Inter de Limeira. Um time mais fraco, um time que contratou pouco, contratou poucos destaques, né? Tem alguns jogadores conhecidos do grande público, o próprio Miguel Bianconi, o Sal, o goleiro, mas o Frazan, zagueiro, o Aleph, Rafael Aleph, mas é um time que eu não tenho muitas expectativas, ainda mais treinado pelo Matheus Costa, também, que é um treinador que eu não tenho expectativa nenhuma de que faça um bom trabalho em Limeira. Já foi mal no Guarani, deve ir mal em Limeira, né? Então a Inter hoje é, para mim, nesse momento, primeira rodada, grande favorita ao rebaixamento. Espero que queime minha língua, grande favorito para ficar nas duas últimas posições. Torço para que eu esteja errado, mas no papel hoje a Inter de Limeira é um dos times mais fracos do campeonato. Do outro lado, o Floresta, né, que começou 2026 como terminou 2025, né? Surpreendendo todo mundo. O Floresta, que, repito, é esse time inexplicável, né? A gente sempre aponta o Floresta como aquela equipe que vai brigar contra o rebaixamento, contra aquela equipe que é mais fraca, como aquela equipe que a gente não espera muita coisa, e o Floresta sempre surpreende. É a equipe que a gente põe que vai brigar contra o rebaixamento e que nunca briga contra o rebaixamento. É difícil explicar o Floresta. O Floresta é o caso mais atípico do futebol brasileiro. Destacar ainda o frango do Saulo, né? O Saulo é o frango da rodada. A gente vai pôr aí mais no final do programa. É o frango da rodada, o frango do Saulo, goleiro experiente, mais de 40 anos, ídolo em Limeira, que entregou a vitória do Floresta com um frango ridículo. Um frango, né, nem na pelada do seu pai você vê um frango desse, que igual esse que o Saulo tomou. Lamentável, uma bola fraca, chutada de fora da área, e o Saulo aceitou. Deu a vitória para o Floresta, e o Floresta estreando bem aí na primeira rodada da Série C. Continuando no interior paulista, vamos agora para Itu, onde o Ituano, com o time misto, venceu o Anápolis por 2-0. O Ituano, tudo que eu falei para a Ferroviária vale para o Ituano, né? O Ituano também está priorizando a Série A2 do Campeonato Paulista, poupou seus principais jogadores, tem um jogo importante amanhã também, mas ao contrário da Ferroviária, venceu, jogou dentro de casa, fez a lição de casa, venceu o Anápolis por 2-0, sem sofrimento, dominou grande parte do jogo. O Anápolis não teve muitas chances de gol,
o Vitor não deixou a Anápolis jogar mesmo com o time misto. Então, o que faz também acender um sinal amarelo também no Anápolis, né? Já é o segundo time que a gente fala que acende um sinal amarelo. O Anápolis, que deve brigar mais um ano contra o rebaixamento, provavelmente, né? É, e, mas manteve treinador, manteve o Ângelo Luz aí, está quase um ano aí já comandando o time, era o treinador do ano passado, treinou no estadual, está apostando na continuidade o Anápolis. Mas perder para um time misto, perder para um time reserva, preocupa, né? Se não consegue, e jogando mal, né? Perdeu dando trabalho, perdeu jogando bem, foi um acidente de percurso, nada. Perdeu jogando mal, perdeu sendo dominado e sendo dominado por um time reserva. Se contra um time reserva de uma equipe que nem é das favoritas para o acesso, complica muito a vida do Anápolis. Acho que o torcedor do Anápolis vai sofrer bastante nessa Série C, tá certo? Confiança em Amazonas, o jogo mais feio da rodada, né? Se Brusque e Caxias foi o melhor jogo da rodada, o troféu jogo feio da rodada vai para Confiança 0, Amazônia Azul. Tudo se desenhava por 0-0, né? Jogo com pouca chance de gol, jogo truncado. E aí, no final, o Amazonas achou um lance lá e marcou o gol e venceu fora de casa Confiança por 1-0. Confiança que manteve seu treinador nesse gap aí da Série C, do final do estadual para a Série C, o Caçapa continua lá, ao contrário do Amazonas. O Amazonas é uma das 11 equipes que recomeçaram tudo, né? É muito difícil a gente fazer apostas, prognósticos de quem vai bem, de quem vai mal nessa competição, porque justamente por causa desse um mês e meio aí, que existe entre o final do estadual e o início da Série C, né? Os times mudam tudo, não tem planejamento, troca de treinador, manda embora quem não serve, contrata jogador. A gente tem o Santa Cruz, por exemplo, contratou 15 novos jogadores no final do estadual para a Série C. Dos 20 times, 11 trocaram de treinador, né? São novos elencos, novos times. O que aconteceu no estadual não serve de parâmetro para a Série C. O Amazonas está começando um novo trabalho, uma nova forma de ver futebol, uma nova forma de jogar, e aí a gente precisa ver como vai vir aí o Amazonas, que briga também pelo acesso. É inegável, né, que o Amazonas é um dos favoritos aí, né, vem da Série B, já conquistou esse acesso uma vez e pode brigar de novo, pode bater e voltar para a Série B, certo? No Raulino de Oliveira, Volta Redonda 0, Paysandu 1. Jogo que o Paysandu foi melhor o jogo todo, tá? O Volta Redonda também é um time que é aquele time com cara de meio de tabela. Eu não espero muita coisa de Volta Redonda, não, tá? Interessante isso, né? A Inter de Limeira eu espero que vai brigar contra o rebaixamento. Eu não espero muita coisa do Volta Redonda, mas eu também não espero nem que o Volta Redonda brigue pelo G8, mas eu não acho que o Volta Redonda vai brigar pelo Z2. O Volta Redonda é aquele time ali no meio da tabela, 15º, 14º, 15º. Aí uma hora sofre um pouquinho, aí uma hora briga ali pela oitava colocação, mas aí cai. É aquele time que vai bem na marola do limbo ali do meio da tabela, e não vejo muito além disso do Volta Redonda, né? O grande destaque, o melhor em campo, foi o goleiro Avelino do Volta Redonda. Avelino não é nome de goleiro, né? Avelino é nome de vovozinho que joga dama na praça municipal da cidade, na praça principal da cidade do interior. Eu chamo o vovô Avelino ali, porque aí chega um vovozinho com uma bengalinha, um cap, sabe? Aqueles vovozinhos bem vovozinho. Avelino não é nome de goleiro, né? É um nome estranho para jogador de futebol, Avelino. Mas foi o melhor em campo. Tá? O Paysandu perdeu muita chance de gol e falta um camisa 9 pro Paysandu, né? Eu acho o time do Paysandu muito bom, tá? Coloquei o Paysandu como um dos favoritos ao acesso. A própria torcida do Paysandu me chamou de louco. Ah, não, o Paysandu tem muitos jogadores jovens, o Paysandu é um time inexperiente e tal, um time que a própria torcida do Paysandu acha que o time não vai subir esse ano. E eu acho que o Paysandu vai. Todos os jogos que eu vi
do Paysandu, o Paysandu foi muito bem. Estou repetindo o que eu falei ontem na FATV, tá? Todos os jogos que eu vi do Paysandu, eu vi o Paysandu muito bem, um time muito raçudo, um time que não desiste, sabe aquele never say die, aquele time que não se dá por batido fácil, né? Contra o Canindé, no Canindé aqui contra a Portuguesa foi assim, né? Da própria final do Paraense foi assim. É um time que não se cansa, é um time que parece muito é, afim de vencer. Os jogadores parecem muito afim de vencer, mas precisa de um camisa 9, né? Eu acho que pô, o que o Paysandu perdeu de gol contra o Volta Redonda poderia ter saído ali do Vale do Aço com uns 3-0 tranquilamente. E, como eu disse, o Avelino foi o melhor em campo. Salvou muitas bolas do goleiro do Volta Redonda. Mas se tivesse um 9 melhor, o Paysandu cria jogadas. Mas não tem aquele finalizador, aquele cara que empurra a bola para o gol, né? Falta um camisa 9, falta um centroavante ali, o nosso patrão da Curuzu. Mas é um time que eu gosto muito, o Paysandu, um time que vai dar trabalho. Para mim, um dos favoritos é o acesso na Série C, certo? Quais são os favoritos, para quem perguntou aí? Para Botafogo, na minha opinião, tá? Botafogo, Paysandu, o Barra é favorito, o Amazonas pode estar como favorito, o Ituano é um time que vai dar muito trabalho, né? São alguns times aí que eu acho que pintam como favoritos na Série C. Guarani e Santa Cruz tem no papel bons times, contrataram bem, o Santa Cruz trouxe o Regis, por exemplo, que eu acho muito bom jogador. O Guarani foi ali na seleção do campeonato do ano passado e foi pegando jogador, quase praticamente jogador por jogador da seleção da Série C o ano passado. É curioso isso. O Santa manteve o Pedro Favela, que é um jogador que eu gosto muito, mas eu não confio nos treinadores de Santa e Guarani, cara. Né? Claudinei Oliveira não faz um bom trabalho, tem uns 5, 6 anos. Eu não consigo confiar no Claudinei Oliveira. E o Hélio Cizenando, que está treinando o Guarani, ele foi muito bem no Capivariano, realmente fez um bom trabalho, está numa ascensão na carreira, é um grande cara, tá? Uma pessoa sensacional. Sempre que eu precisei conversar com ele, entrevistar ele sempre atendeu a gente aqui, a FATV, com o maior carinho. Mas eu não sei se ele tem essa experiência toda para segurar a bronca de treinar o Guarani, a pressão de treinar o Guarani na Série C. O Capivariano é uma coisa, o Guarani é uma pressão bem maior. Espero que ele tenha, torço muito pelo Hélio Cizenando. Espero que ele consiga dar um jeito nesse time do Guarani. O Claudinei Oliveira, eu acho que a diretoria do Santa investiu muito bem no elenco, contratou bons jogadores, manteve seus principais reforços. Mas no banco de reservas está o calcanhar de Aquiles ali, o ponto fraco do Santa Cruz. Vamos aos jogos de segunda-feira, os 2 jogos de segunda-feira. Vamos falar agora do que aconteceu lá em Erechim, rapidinho. Ipiranga de Erechim e Figueirense. Jogo que terminou empatado 1-1, né? Falar do Ipiranga, para mim, eu até peço desculpas pro pessoal de Erechim. Complicado para mim falar do Ipiranga, porque talvez dos 20 times aí que disputou a Série C, o Ipiranga seja o time que eu menos acompanhei, tá? Poucas informações eu tenho do Ipiranga de Erechim, mas gostei do que eu vi ontem. Não sabia que o Renan Gorni era o camisa 9 do Ipiranga de Erechim. Renan Gorni, que eu considero um bom jogador, foi mal utilizado aqui no meu time na Portuguesa. É um centroavante que eu acho um bom centroavante. O Danielzinho é um jogador que me impressionou muito, foi muito bem ontem, fez o gol, inclusive, do Ipiranga contra o Figueirense. Para mim foi o melhor jogador em campo, né? Mas eu conheço muito pouco do Ipiranga, é difícil falar, né? Vou esperar ver mais jogos do Ipiranga para poder falar alguma coisa sobre o elenco do time lá de Erechim. Quanto ao Figueirense, o Figueirense me lembra muito a Ponte Preta, né, do ano passado, né? Eu não sei se o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar, né? A Ponte Preta ano passado estava com 6 meses de salário atrasado, transfer ban, um monte de problema jurídico, processo trabalhista, sem dinheiro nenhum, e mesmo assim os jogadores honraram a camisa, foram homens, jogaram com salário atrasado e foram campeões da Série C. Será que o Figueirense vai conseguir a mesma coisa? Será que o Figueirense o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar? Né? Porque o Figueirense é a mesma coisa, salário atrasado,
processo trabalhista, é, decretou falência o Figueirense. Né? O Figueirense está numa situação lamentável, lamentável, sem dinheiro para nada, transfer ban e tudo mais. A situação financeira do Figueirense é muito ruim. E a gente sabe que sim, isso interfere dentro de campo. O Figueirense acabou de ser rebaixado no Campeonato Catarinense, acabou de ser rebaixado no Campeonato Estadual. É um time que vai sim, com perdão aí para a torcida enorme do Figueirense, o Figueirense vai sim brigar contra o rebaixamento. Não me surpreenderia se o Figueirense fosse rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Acho hoje que o Figueirense está mais perto de cair do que de subir. Mas o raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar. Vai que acontece o que aconteceu com a Ponte Preta, acontece com o Figueirense. Né? A gente não sabe. Pode acontecer. E achou o gol o Figueirense. O Ipiranga foi melhor o jogo inteiro ontem. O Ipiranga jogou muito mais dentro de casa, fez a lição de casa. E o resultado, e até quando terminou o jogo, deu para ouvir uma vaia ali por parte da torcida, porque realmente a torcida esperava que o Ipiranga vencesse o jogo e jogou bola para vencer. Né? O Figueirense tem um bom treinador, eu gosto muito do Márcio Zanardi, do trabalho dele, ele foi muito bem aqui no São Bernardo, foi bem no Goiás também. A diretoria acertou ao trazer o Márcio Zanardi. Mas o Figueirense, eu vejo hoje o Figueirense mais perto da parte de embaixo da tabela do que da parte de cima. E vai brigar contra o rebaixamento. Para mim, os 4 que brigam contra o rebaixamento, Figueirense, Itabaiana, Inter de Limeira e Anápolis. São os 4 times que brigam aí contra o rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro. E, para fechar aqui a nossa análise dos jogos da primeira rodada, Santa Cruz 1, Itabaiana 0, né, que aí não tem muito o que falar, cara. Foi o famoso Bumba Meu Boi, né? A chuva destruiu a Arena Pernambuco. É lamentável, é ridículo que um estádio de Copa do Mundo, gente, um estádio que foi de Copa do Mundo, não tem sistema de drenagem, um estádio nossa, cara, o cara ir de rodo, tirar a água do gramado, é patético. É patético ter um cara num estádio de Copa do Mundo, que é chamado de arena, ter um cara com um rodo, tirando água no rodo. É só no Brasil isso. Né? A qualidade do gramado prejudicou muito o jogo, prejudicou muito o time do Santa Cruz, que claramente é mais técnico que o Itabaiana, não dá para falar muito do jogo. Acabou sendo um Bumba Meu Boi. Né? A bola parava na poça de água, que ia chutão e balãozinho na área. O gol do Santa Cruz saiu de um desses balãozinhos na área, que o Marquinhos pegou a bola no segundo pau e por trás do lateral do Itabaiana e fez o gol. Tudo caminhava para um 0-0 e o Santa Cruz achou o gol. Agora é lamentável que no estádio de Copa do Mundo, que chamam de arena, não tem um sistema de drenagem decente, que tem que ir um cara com um rodo tirar água, gente. É absurdo. E também momento remédio aqui para a diretoria do Santa Cruz, né? Não é de hoje que a diretoria do Santa Cruz prejudica o próprio time. Por que o Arruda ainda não tem os laudos para receber público? Desde da semifinal do Campeonato Pernambucano, o Santa teve que estar sem estádio porque a diretoria não se mexe para conseguir os laudos. O Arruda é o grande trunfo do Santa Cruz. A torcida do Santa Cruz é a torcida mais apaixonada do país. Né? A gente sabe das dificuldades que é para ir para a Arena Pernambuco. A Arena Pernambuco é muito longe do centro do Recife. A Arena Pernambuco é um estádio bem afastado. Caiu uma tempestade no Recife ontem e mesmo assim a torcida do Santa Cruz meteu 10 mil pessoas na estreia do time na Série C. O grande trunfo do Santa Cruz é o estádio do Arruda. A diretoria do Santa Cruz precisa correr atrás dos laudos para liberar o Arruda logo. A diretoria do Santa Cruz joga contra o próprio elenco, joga contra o próprio time. Né? A torcida é que vai levar o Santa Cruz para a Série B. Né? Quando meter ali capacidade total do Arruda, e tenho certeza que mete capacidade total do Arruda toda a rodada da Série C. Se o Arruda for liberado, toda a rodada da Série C, o Arruda vai estar lotado com a torcida fazendo festa,
porque a torcida do Santa Cruz é a do campeonato, eu não tenho dúvida. A mais apaixonada do campeonato, eu não tenho dúvida. E uma das do Brasil, se não a mais apaixonada do Brasil, na fase ruim, enquanto o time estava na Série D, no fundo do poço, a torcida estava lá, nunca largou a mão do time, e isso é louvável, mas a diretoria precisa ajudar. O Santa Cruz já perdeu o Pernambucano porque não tinha estádio, né? Foi eliminado na semifinal sem estádio. E agora começa a série C sem estádio. Jogar na Arena Pernambuco vai prejudicar o Santa Cruz. Deu certo ontem, porque o Itabaiana é um time mais fraco, o Itabaiana vai brigar contra o rebaixamento, não dá para confiar no Gilson Kleina, 2026 ainda tem time apostando no Gilson Kleina de treinador, não dá nisso. Mas e se for um time melhor? E se for um Barra? E se for um Botafogo da Paraíba? E se for um Paysandu? Não sei se o Santa Cruz saía com a vitória não ontem, né? Pela bola que jogou, não dá para falar, porque o gramado estava muito ruim, mas se fosse no Arruda seria mais tranquilo. E a diretoria precisa facilitar as coisas para o time também. O Arruda vai ajudar muito o Santa Cruz. Certo? Então vamos aos prêmios dessa primeira rodada. Toda semana aqui no nosso giro da Série C, a gente vai apontar aí os prêmios da rodada, os destaques da rodada. Então, como eu disse, o melhor jogo da rodada, Brusque 2, Caxias 1, jogo muito movimentado. E o jogo ruim da rodada, o jogo feio da rodada, Confiança 0, Amazonas 1, jogo que deu sono, jogo muito truncado, muito feio. O frango da rodada, vamos ver o frango da rodada aí. O frango do Saulo, olha aí, tá na tela. Saulo que entregou, Saulo goleiro da Inter de Limeira, olha aí. Entregou o gol da vitória do Floresta, 2-1, fora de casa em Limeira, no Limeirão. Graças a esse frango aí de Saulo, que... né? O Saulo não é mau goleiro, é goleiro experiente, né? Não sei o que aconteceu aí, que acabou tomando esse frangaço. Frango clássico, né? A bola passando por baixo dele e morrendo no fundo da rede. O principal jogador da rodada, como eu disse, o Jean, goleiro do Maranhão. Vamos ver alguns lances dele aí, algumas defesas. Foi muito bem nessa primeira rodada. Grande destaque, o Maranhão só não perdeu por causa dele, o principal jogador da rodada, para mim, o Jean, melhor jogador da rodada, a primeira rodada da Série C, certo? E é isso, pessoal. Primeira rodada da Série C é isso. Toda semana vamos vir aqui falar, jogo por jogo, analisar a Série C. Não vou passar a classificação ainda dessa primeira rodada, porque está muito... né, começou agora, o Ituano lidera, porque o Ituano fez aí a maior diferença de gols, né, venceu por 2-0. O Ituano hoje é o líder da Série C pelo saldo de gols, é o único time que venceu por 2 gols de diferença, mas né, quem ganhou tem 3 pontos, quem empatou tem 1, quem perdeu está com 0. A partir das próximas rodadas a gente vai passando a classificação para vocês, tá certo? Espero que vocês gostem desse novo formato do jornal do Giro da Série C. Comentem, compartilhem para os amigos. Quem tem torcida, quem conhece gente é que torce para os times envolvidos na Série C, avisem, compartilhem para os amigos, para os inimigos, para o amante, para o papagaio, para o canarinho, para o periquito, para o cachorro, para todo mundo. Certo? Que o Giro da Série C está no ar toda terça-feira, toda quinta-feira teremos o Jornal da Série D e toda segunda ao vivo o Futebol Alternativo TV. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Uma rodada de suco para a galera. Até, tchau.